Eu acredito que assim é uma coisa muito normal quando a gente é criança, né? Pegar uma pedrinha, ir perto de um lago ou de uma água e jogar aquela pedra para ver o efeito das ondas, né? Da ondulação que começa. Geralmente, quando a pedra cai na água, começa com uma ondinha pequena e vai se arrastando e vai se espalhando e fica às vezes até mesmo umas ondinhas grandes, né? Largas, né? É interessante porque tem uma lição do Habitudes no módulo A Arte de Transformar a Cultura, que faz um paralelo disso em relação à liderança. Uma organização, quando quer fazer mudanças, às vezes pode provocar mudanças boas ou mudanças ruins. Trata-se da influência, que começa pequenininha num grupo um grupo pequeno de pessoas, e vai expandindo e vai criando uma comunidade, vai criando influências, até fazer realmente uma mudança na cultura. Essas decisões, que muitas vezes podem ser boas ou ruins, são como pedras, olha só, que atingem a superfície de um lago, por exemplo, né, e vai causando um efeito. Essas decisões são aquelas, como se fossem aquelas pedras que atingem a superfície do lago e causam as ondulações. Olha o que está escrito no livro, na lição, o efeito de ondulação, desse módulo do Habitudes que eu citei. Diz o seguinte: uma cultura é fruto de um ambiente capaz de transformar vidas. Este, por sua vez, resulta de pequenas comunidades que levam os indivíduos a se conhecerem e a se abrirem uns com os outros. O líder deve criar comunidades e ambientes desse tipo. Consequentemente, a cultura se formará. Se pequenas ondulações, pequenas decisões podem causar pequenas ondulações que vão fazer diferença numa empresa, por exemplo, imagina em relação às decisões mais importantes o quanto isso pode ser e é muito importante. Agora, a questão é que, para o líder, como é que ele identifica a pedra mais pesada, capaz de causar o maior dos impactos, das influências, a ponto de transformar a cultura do local onde ele está inserido, que pode ser uma empresa, uma organização, uma igreja. Então, como é que ele, o líder, pode identificar qual é a pedra mais pesada para poder causar um impacto maior e ter um raio de influência para mudanças maiores na cultura da onde ele está inserido? Ou seja, resumindo, né? O líder, de fato, o líder não muda diretamente uma cultura. O que ele faz, essas mudanças acontecem através de pequenos grupos. E aí é que está a estratégia forte de um bom líder. O líder cria comunidades sadias, né, do interior de uma organização, de uma igreja, de uma empresa. O que são essas comunidades? São grupos pequenos de pessoas que interagem, que se conhecem, que vão se conhecendo uns aos outros e vai proporcionando oportunidades de se conhecerem e se darem a conhecer, né? A partir delas, ou seja, das comunidades, é que surgem os ambientes positivos. E aí, consequentemente, ou seja, comunidades, ambientes positivos, é que geram mudanças de cultura no ambiente. Essa é uma sequência extremamente eficaz que nós líderes precisamos estar atentos. A questão é a seguinte: se as pessoas não compartilharem sua vida umas com as outras, não tem como realmente haver mudanças. Então, basicamente, a sequência é a seguinte: criar comunidades, né, agrupamentos de pessoas, agrupamentos pequenos de pessoas que vão, com o tempo, mudar os ambientes. Então, primeira sequência, comunidades. Segunda sequência, segundo item da sequência, ambientes, né, que influenciam o todo. E aí, através das mudanças nos ambientes, influenciar o sentimento das pessoas que fazem parte da empresa ou da organização. E aí sim, isso é o que distingue uma organização, uma instituição, uma igreja de outras. Sabe, a Bíblia cita diversos líderes que realmente mudaram o ambiente.
criar o efeito de ondulação, como diz aqui a lição. Alguns exemplos, por exemplo, né, Moisés, o rei Salomão, o apóstolo Paulo e, claro, o Senhor Jesus Cristo. Enfim, como líderes, nós precisamos entender que para impactar positivamente a cultura ao nosso redor, onde quer que seja, nós devemos causar movimentos pequenos. Comecem pequenos, desde que sejam movimentos pequenos, significativos. Sabe, se você quiser informações a respeito dessa lição do Habitudes, o efeito de ondulação, ou quiser informações sobre o currículo do Habitudes, entre em contato conosco, tá certo? Deus te abençoe, até mais.